No vídeo anterior, sobre o livro Teofania, falamos sobre duas teorias a respeito dos deuses. Teorias do século XIX, né? A primeira é do Taylor, que falava sobre como a alma, a hipótese de que a alma sai do corpo quando o homem dorme temporariamente e sai definitivamente quando o homem morre. Então, será que a vida não está nessa coisa imaterial? E será que não existe algo, então uma alma imaterial que nunca precise de um corpo, né? Que nunca esteja num corpo? Isso seriam os deuses. Outra teoria é do Usner, que fala que nos momentos em que as coisas importantes acontecem para um homem, sejam realizados por ele, sejam em decorrência de uma ação dele, há um Deus ali agindo, um Deus momentâneo, né? Mas um Deus circunscrito àquela situação, é um Deus que não tem nome, porque ele não pode ser generalizado, ele está circunscrito àquela situação. Mas, com o passar do tempo, alguns deuses momentâneos se tornam gerais, são adotados por mais pessoas e aí ganham um nome particular. São duas teorias que tiveram, segundo o Walter Otto, tiveram bastante influência nos estudiosos. Vamos lá. Religião, magia e o primitivo, entre aspas. O mesmo não se deu, ou seja, essas teorias do Taylor e do Usner foram teorias vívidas e de muita influência. O mesmo não se deu com os seus sucessores. Estes só lhes adotaram a teoria fria e, aplicando-a cegamente aos fenômenos da religião pagã, chegaram a conclusões que só podem ser ditas absurdas. Orgulhosos detentores de um enorme acervo de dados, eles perderam completamente a capacidade de pensar e julgaram o que chamam de primitivo com superficialidade denunciadora de que a era do primitivismo, propriamente dito, acabava de iniciar-se. Os sucessores desses dois autores não tiveram o mesmo brilho deles, usaram a teoria deles de forma fria e superficial. Assim, na virada do século, e em virtude das mais eruditas pesquisas, proclamou-se que a religião e a arte brotaram da estupidez primitiva. E já muitos anos mais tarde demonstrou-se, com um aplauso de prestigiosos especialistas, que os homens dos primórdios acreditaram poder eles mesmos criar, por meio das artes da magia, tudo quanto era desejável, até que o fracasso evidente de suas práticas os obrigaram a criar os deuses. Estimou-se também possível constatar, com exatidão científica, este grau máximo de primitivismo, mesmo em uma religião como a romana. Então, isso aqui é o primitivismo. É a teoria de que as religiões greco-romanas são primitivas, estão no estágio inicial de uma evolução, né? Falou-se que a arte e a religião
essas artes e religiões, né, greco-romanas eram estupidez primitiva, e eles possuíam artes de magia que poderiam criar o que eles quisessem, mas criaram fracassadamente os deuses. Esta teoria mágica é um fruto legítimo da era técnica. Por certo, não cabe negar que a verdadeira magia existiu e ainda existe. As fórmulas mágicas de alguns povos indígenas, combinadas a certas práticas, produzem efeitos que, de nosso ponto de vista, por força, têm de parecer milagres. Porém, observadores atentos desde muito assinalaram que essas práticas por si só não são suficientes. Sua realização eficaz exige uma longa e árdua preparação, e ainda uma disposição psíquica inata, hereditária em certas famílias. O mago tem de mortificar-se a miúde durante longo tempo, a fim de dotar sua vontade de um poder para nós totalmente incompreensível. De resto, disse expressamente que tudo depende muito mais de uma intensidade sobrenatural do pensamento, em semelhante contexto chamada de imaginação por Paracelso, do que das práticas mágicas. Até se afirma que estas podem ser inteiramente dispensadas. Então, segundo essas teorias preconceituosas, os homens antigos, eles tinham mágica, mas eles preferiram fracassadamente criar os deuses. Agora, nesse parágrafo, o Otto vai comentar a mágica, né? Sim, há práticas mágicas, né, que parecem milagres, mas a mágica não é algo fortuito, não é algo, aliás, não é algo, não é uma coisa qualquer não, tá? Porque se usou a palavra mágica para desconsiderar as religiões antigas, mas a própria mágica não é uma coisa qualquer. Aí aqui esse parágrafo diz a preparação da prática mágica. Que o mago é um homem especial, que tem uma preparação longa, um sacrifício que ele tem que passar em vida, e até ter um poder incompreensível para nós. A teoria científica simplesmente deixa de lado tudo isso. Ignora a evidência de que, neste caso, não nos encontramos de modo algum em um domínio exclusivamente técnico. Imagina-se o mago como o precursor do técnico do nosso tempo, de que ele apenas se distinguiria pela insuficiência dos meios dos quais se serve. Ou seja, por via da inversão da causalidade natural, por obra de imagens, por analogia e por similares recursos de mediação, o mago acreditaria alcançar seus fins com a mesma precisão que o técnico odierno. Assim, pois, desde quando, em tais casos, se trataria apenas de operações intelectuais voltadas para a consecução de certos fins pragmáticos, os estudiosos inventaram o pensamento pré-lógico, no qual seria possível tudo quanto está em conflito com a experiência razoável e com a lógica. E seria este o modo de pensar dos chamados primitivos, muito embora constatemos que em sua vida cotidiana eles procedem de maneira razoável e lógica. Otto ele considera que essa visão errada das religiões antigas ocorre porque a nossa época é a época da técnica,
nós temos eu vou falar, um fetichismo da técnica. E nessa avaliação errada, se considera os magos como técnicos primitivos, homens a quem faltam os recursos técnicos. E não homens completamente diferentes. Dotados, homens que passam por uma experiência completamente diferente de sacrifício da própria vida, de conseguirem ter uma inteligência inexplicável, uma percepção inexplicável. Aqui, nessa consideração do mago, se diz que ele está num estágio pré-lógico do pensamento. Um estágio anterior ao que é razoável e ao que é lógico. Chega um momento que ele fala que, rapidamente, que é como se... E quem disse que a nossa época é técnica? Totalmente técnica. Porque não se esqueça que o Walter Otto, ele vai dizer que há uma presença da religião grega no nosso tempo. A presença dos deuses gregos no nosso tempo. Voltamos no próximo vídeo.